julgo que também foram cometidos erros graves ao longo dos últimos anos nesses aspectos em específico. Tentando abordar um a um, se bem que eles acabam por alguns deles estarem ligados, mas Cais de Cruzeiros, Porto Oceânico. Bom, é entender desta Câmara de Comércio que o Porto da Praia da Vitória deve começar por servir local. E o que é servir local? É servir os Açores. Esse é o seu grande objetivo, em complementaridade com outro grande porto, que é o de Ponta da Gada, e em articulação muito próxima com os outros restantes portos existentes em todas as ilhas, de forma que ninguém seja prejudicado naquilo que é o acesso ou a expedição de mercadoria. Portanto, e isso é essencial. O Porto da Praia da Vitória deve servir de porta de entrada e de saída, deve ser ampliado e deve ter capacidade para fornecer a região, e só se deve pensar em construir outro porto numa outra ilha qualquer depois desta capacidade estar esgotada. Há que rentabilizar investimentos e não andar aqui a divergir investimentos. Articulação direta com o Cais de Cruzeiros. O Cais de Cruzeiros, quanto a esta Câmara, também já devia ter avançado há muito tempo. A ampliação do Porto da Praia da Vitória deixa claras margens e clara capacidade para que, no extremo mais distante do Porto, seja colocado um terminal de passageiros. Não somos os únicos do mundo em que isso acontece. Se quem tiver tido a hipótese, e hoje em dia já não é tão caro assim, de fazer um cruzeiro, ou quem tiver a hipótese de passar, por exemplo, no Porto de Leixões, percebe que o terminal de passageiros coabita com os terminais de carga. Quem vai a Helsínquia, por exemplo, aí é literalmente, enquanto que o Porto de Leixões já fizeram um terminal, etc., Helsínquia é literalmente dentro de um porto de carga que recebe as pessoas, e lá por causa disso os cruzeiros não deixam de lá ir e as pessoas não deixam de lá estar. Portanto, foram dois exemplos que me marcaram sempre quando lá estive, mas o de Helsínquia, então, eu nunca... Foi daquelas coisas que nunca entendi. Da mesma forma como também os cruzeiros não precisam, e isto também era algo, não precisam de portos para se fazer turismo de cruzeiros. As ilhas gregas são um exemplo, Shepherdland é um exemplo prático disso, onde não há cais de cruzeiros e os cruzeiros estão aos 7, aos 8 e aos 9 atracados e os barcos fazem. Portanto, a questão do turismo de cruzeiros é algo que, sim senhor, em relação à terceira, existe aquela infraestrutura. Esta infraestrutura deve ser optimizada e a optimização passa, em nosso entender, por, na parte mais distante, construir um terminal e esse terminal coabitar perfeitamente com o de contentores e com o de mercadorias e, ao mesmo tempo, na parte mais interior da estrutura, poder coabitar com o transporte de passageiros interilhas, porque temos espaço perfeitamente para tudo. Portanto, não há que pensar em obras, mais uma vez, que não dependem de nós, de fazer o terminal no Porto Americano e eles nunca vão deixar ou não vai. Não depende de nós. Fazer no Porto Americano não depende de nós. Fazer no Porto Português depende exclusivamente de nós. É ali que temos que apostar. Não é pensar noutros voos. No que diz respeito à questão da Aerogar das Lajes, que é outra coisa que também falamos, e outra obra estruturante para a Ilha Terceira. Ela já está inscrita no próximo orçamento uma melhoria da Aerogar, parece-nos essencial. Vimos fortemente aumentada a capacidade de estacionamento, com a cedência de slots de estacionamento na parte militar, 17 slots de estacionamento na parte militar, que dão uma capacidade de crescimento, que quadriplicaram a capacidade de crescimento do nosso aeroporto. Vamos ter que começar a falar e a falar seriamente sobre a necessidade de fazermos obras de ampliação deste aeroporto, de forma a que ele possa servir cabalmente a Ilha Terceira e as ilhas mais próximas.
julgo que estas serão os 2 ou 3 grandes investimentos que eu acho que são necessários, ou que devemos juntar. Um que me parece essencial e âncora em relação à nossa e na terceira, que é o Centro Interpretativo da Base das Lajes, que já foi lançado há muitos anos e que não sai do papel.